Fala, rapaziada do BTB Esportes, tudo bem? Como vocês estão? Sejam bem-vindos. Hoje a gente está fazendo um conteúdo mais do que especial, porque eu tô com a presença de uma fera aqui no nosso canal para falar um pouquinho do dia a dia do Mengão, da sua carreira. Então seja bem-vindo, já chega deixando o seu like, o seu comentário, compartilhamento, porque é muito importante. Deixa eu cumprimentar o cara aqui primeiro, Michael, Michagol, Robozinho, tem muitos apelidos que a gente pode chamar. Mais ou menos assim ou eu tô errado? Gol é mais difícil. Michagol é mais difícil? É. Já costumam chamar ou nunca aconteceu? Só de robozinho mesmo. De robozinho. A gente vai entrar nesse assunto, vai conversar sobre tudo isso, mas é um prazer, tá, Michel, ter você aqui no BTB Esportes. É um cara espetacular. Não sei se você vai lembrar disso, mas há um ano atrás, mais ou menos, eu já te conheci. Lá no Aeroporto Internacional de Guarulhos, cara. Eu fiz a sua chegada, você estava chegando lá no aeroporto e as primeiras palavras suas como jogador do Flamengo, né, não como jogador do Flamengo ainda, mas chegando para se apresentar, foi pro BTB Esportes. E teve uma brincadeira que você faz, que até viralizou nas redes sociais, falando sobre uma bagagem. Eu perguntei como você vinha, né, de bagagem lá da Arábia pra cá, e você brinca, realmente, muita bagagem. Tava cheio de mala, mais ou menos isso. Uns 15, 18 malas, meu Deus do céu. E agora, como é que tá? Já tá acomodado no Brasil, cara? Como é que tá como é que tem sido essa ambientação, voltar aqui ao país onde você nasceu? Enfim, teve um período longo por lá. Já tá tudo estabilizado? Como é que tá aí essa situação? Já tá adaptado novamente? Conta um pouco pra gente. Tô bem adaptado. O clube também ajuda, porque já conhecia ele inteiro, né? Jogadores novos que eu tive a oportunidade de voltar a trabalhar. Questão de casa, questão de morar bem, eu tô bem ambientado já. E assim, a volta ao Brasil é uma coisa muito emblemática para você, porque o seu começo, né, lá no Goianese, a sua passagem pelo Goiás, enfim, foram muito marcantes para sua carreira. Até vamos iniciar falando um pouquinho disso, mas de maneira rápida. Você ganha naquele ano até em 2019, que é onde você realmente aparece dando um boom ali para o cenário nacional, o prêmio de revelação do Campeonato Brasileiro. Né, durante uma transição muito legal. Cara, você imaginava naquele período conseguir chegar tão longe, ser o Michael hoje que você é? Como era esse seu início ali ainda como um jovem dentro dessa transição pro futebol? Acredito que em todos os meus sonhos eu nunca sonhei tanto como o momento que eu já estou vivendo hoje, sabe? E foi bem além da minha expectativa. Mas sempre trabalhei, sempre continuei trabalhando, sempre continuei me esforçando para chegar aonde eu estou hoje. Antes de ser jogador, Michel já fez o quê? Antes de ser jogador, você já trabalhou com o quê? Entreguei panfleto, lavei carro, tentei ser montador de drywall. Deu certo? Não. Aí carregando placa, já fui ajudante de servente, né? De pedreiro, servente. Trabalho já é algo comum, então, na vida do Michel, né? Sim, já trabalhei bem. Rodei um pouquinho, sabe? Já fui pra roça, então... E assim, dentro dessa transição, já mencionando um pouco esse ponto de você ter se tornado a revelação depois de tudo que você passou, é algo emblemático. E você olhando hoje o futebol brasileiro, você já ganhou esse prêmio de revelação do Campeonato Brasileiro. Cara, como é que você observa esses garotos? Quem hoje você olha assim e fala, cara, eu acho que esse aí vai ser embaçado? Olhando assim o futebol brasileiro no geral. Aqui no Flamengo tem alguns meninos que me encantam, assim, sabe? Que eu fico vendo, eu acho... que são grandes jogadores, sabe? O Wallace é muito bom, Joshua, tem o menino João Zagueiro, que é muito bom também, e é novo. O Matheus Gonçalves, mas esse aí já tá acima dos meninos, né? Que craque. Já tem mais qualidade, também já tem mais experiência. E assim, no Brasil em todo, o atleta que eu mais gosto de ver, que eu mais fico admirado de ver ele jogar é o Estevão. Esse aí eu acho que ele é um menino que ele é muito, muito, muito bom. 1 para 1 dele é incrível, sabe? Eu gosto muito de ver ele jogar. Mas agora é novo também, mas já tá mais experiente que eles. É o Wesley, que tem uma força incrível, sabe? Eu acho que nosso país ele tá cada vez mais tendo mais garotos promissores, sabe? O Wesley que agora é seleção brasileira também. Ele é um menino ainda, né? Por ser novo, mas que é muito forte, sabe? E ele tá aprimorando, ele tá ficando mais experiente muito rápido, sabe? E desenvolve, né? Tá desenvolvendo muito rápido. Não, assim, eu tive um período agora de data FIFA onde eu estive presente, né, com o Wesley em Brasília, também na Argentina, e é surreal. Pra mim, hoje, se eu fosse dar minha opinião, ele pra mim é o titular na seleção brasileira, incontestável, enfim, vai ganhando essa posição cada vez mais.
E dentro dessa sua transição, quando você ganha o prêmio do Goiás, você chega para o Flamengo, né? Inicialmente é um pedido do JJ, do Jorge Jesus, a gente já vai entrar no assunto sobre ele, mas seu trabalho inicial é com o Renato Gaúcho, cara, numa transição até num ano complicado, um ano de pandemia. Final, né? E um ano de pandemia, assim, onde o Brasil em 2020, o Brasil não, né? O mundo no geral vive um momento muito delicado, paralisação do Campeonato Brasileiro. Como é que foi esse início de trabalho para você, cara? Até falando um pouco do Renato Gaúcho, que foi esse cara que te deu oportunidade dentro do futebol. Como foi esse seu desenvolvimento inicial, da conversa com o treinador? E, assim, tem algum ponto que te relembra o Renato em relação a isso? Essas suas primeiras chances no Flamengo, que você consegue lembrar um pouco? Assim, quando eu cheguei, foi com o Jorge, né? Onde eu aprendi muita coisa de início, né? Também. Por ser um cara que também sempre tentou ali me ajudar da forma dele. Você tem que entender como ele trabalha. Teve a pandemia, paramos. E aí na época, veio o Domenech, veio o Rogério, né? Tentei ajudar da melhor maneira, mas não fui tão bem. Assim, tem vários motivos, sabe? Teve pessoal, teve no trabalho, teve problemas, sabe? Que tem no futebol, tem no dia a dia, tem também nos outros trabalhos como um todo. Mas quando o Renato vem, algo de diferente acontece. Eu falo para todo mundo do meu lado que com o Renato não foi nem tanto trabalho tático. Foi mais um trabalho que ele teve pessoal, sabe? Eu tatuei ele na minha pele, aqui, e o Jorge aqui. Mas o Renato eu tatuei porque ele foi um cara que ele me deu amor, carinho, me deu atenção, mas ele me deu conselhos. Ele me deu pontos táticos para mim aprender, mas ele dava muita confiança, sabe? E às vezes eu não era o melhor jogador taticamente ou tecnicamente, mas eu tinha tanta confiança que isso me dava oportunidade de fazer vários gols, dar assistências. E no interno aqui, ele é um cara maravilhoso, sabe? Então, assim, a minha passagem com o Renato, ela, pra mim, foi muito, muito, muito boa por isso. Porque era um cara leve, um cara carismático, um cara gente boa pra caralho. O coração dele era tremendo, sabe? Era muito, muito bom, muito boa pessoa. E quando eu vinha trabalhar com ele, era muito leve. Eu gostava muito de estar ali na presença dele, porque era espetacular. E ele tá no Rio de Janeiro agora de volta, né? Só que ele trabalha no Fluminense hoje. Você já teve a oportunidade de encontrar o Renato dentro dessa transição, desde que você já teve alguns jogos contra, possivelmente. E aí, como é que é esse reencontro? Continua sendo essa conexão tão interessante, é legal, ele brinca com você. Agora ele tá próximo, né? Dá até pra marcar, por exemplo, uma resenha na praia. O Renato gosta disso. Não sei se você gosta, é adepto do futebol? Diz ele que é o rei. Não, então, ele joga bem, né? Eu sou horroroso, sabe? Eu brinco, eu tento brincar com os meninos e tal, mas eu sou horrível. E quem é o brabo no Flamengo, no futebol? Na altinha, assim? Aqui tem vários que sabem jogar, sabe? São bons. O Gerson tem cara que sabe jogar. Só que assim, é porque eu jogo uma fute-mesa. Aí aqui no fute-mesa é diferente da areia, entendeu? Se você colocar, por exemplo, uma rede num campo ou numa quadra, vai ser diferente que na areia. Sim. Entendeu? Então, assim, é diferente. No fute-mesa, então, o Michel é rei. No fute-mesa eu não sou rei, mas eu sou bom. Entendi. E quem é a tua dupla, assim, no fute-mesa, no dia a dia? Reveza muito, eu jogo com Plata. Bom. Às vezes, não, o Plata ele tá aprendendo ainda, mas tem um bom caminho. Mas agora, o Eric Pulgar é muito bom. Sério, o Pulgar? O Pulgar é muito bom. O Wesley é muito bom. O Cura, o Gerson também é bom. Deixa eu ver mais. O Beijinho também é bom. E não rola rival de mesa, não? Tipo assim, aqui. Rola. Quem é teu rival principal? Que eu mais gosto de jogar contra, né? É o Pulgar. O Pulgar? É. Achei que tu ia escolher a dupla, se ele joga bem. Não. Você gosta do adversário a nível? Não é isso, é porque ele já joga, ele fica lá na mesa, às vezes ele joga com o Wesley, às vezes ele joga com outra pessoa. E eu geralmente só jogo contra ele. Então entendeu? Acabou que virou um rival, não tem muito o que fazer. Até pra gente continuar, Misha, sobre essa sua transição no Flamengo, voltando um pouquinho do que você falou, teve esse trabalho com o Renato Gaúcho, só que você acaba sendo campeão com o Rogério Ceni em 2020, né, campeão brasileiro. Até nessa transição pandêmica que o campeonato acaba parando, o Flamengo se sagra campeão.
Como foi conquistar esse primeiro título, cara? Algo interessante, eu digo o primeiro título de Campeonato Brasileiro. Foi algo emblemático, com certeza, na sua carreira. E assim, tem algum jogo que você lembra naquele ano que foi alguma coisa assim diferente dentro do seu coração? E conquistar esse título, como ficou esse sentimento? Até para trazer um pouquinho pro pessoal de casa. Cara, assim, antes eu tinha ganhado um goiano, que era no Goiás, 2018, se não me engano. E fora disso, eu não tinha ganhado outros títulos, né? Então, quando eu chego, eu sou campeão da Supercopa, da Recopa, depois do Carioca, aí depois da pandemia. Aí parou e tal, e aí logo volta, a gente é campeão em 2021, né? Mas o campeonato era 2020, e a gente se sagra campeão, mesmo perdendo o último jogo, enfim, paciência. Nós pôde e amém por isso. Então, para mim foi um sentimento muito, muito bom, de muita emoção, porque foi o meu primeiro título brasileiro, né? E dali eu saí ganhando outros, mas aquele em especial foi o primeiro título, assim, num campeonato brasileiro, de uma liga nossa, sabe? Que lá onde eu tava agora, é o campeonato que a Liga Saudita é muito importante também ganhar. Então, fiquei muito feliz e abriu várias portas para mim esse título. A Copa do Brasil tava naquela rodinha lá de samba que vocês fizeram. Mas é porque o Gerson ficou comandando. Não, foi o Vinícius. O Vinícius ficou no cavaco, o Gerson ficou no tantã. Só que aí depois eu peguei o tantã. Só que aí o que acontece? Quando os caras estão tocando alto, eu toco baixinho aqui e eu faço o movimento que eu tô tocando, mas não tô tocando nada. Finge que tá tocando, essa é. Mas dançar, tu dançou. Um pouquinho também. Tem um registro. Tem um pouquinho também. A gente já vai tocar nesse assunto sobre a Copa do Brasil. Você, depois do Flamengo, vai viver essa sua experiência na Arábia Saudita que você mencionou. E aí, meu amigo, vem um monte de história em relação a isso. Inicialmente, seu trabalho com o Jorge Jesus por lá, no Al Hilal, cara, você jogou com o Neymar. Isso aí já é uma parada também extraordinária dentro da carreira, enfim. Tá de volta ao Brasil. Torcer para você enfrentar o Neymar aí dentro desses confrontos que o Flamengo vai ter pela frente, vai ser algo até interessante. Um encontro do Robozinho com o Neymar Júnior de novo, já pensou? Seria algo legal. E aí, eu já quero começar sobre essa história de Robozinho, né? Da onde veio esse apelido, cara? E você é realmente fã do Cristiano Ronaldo para fazer um sim? Você fez isso lá, inclusive, jogando pelo Al Hilal. Tinha o Júnior Viçosa, que era meu parceiro, e ele sempre gostou do Cristiano Ronaldo. Para ele é o Cristiano Ronaldo aqui, depois é os demais. E aí, eu falei pra ele um dia, quando eu saí do Goiás, eu falei pra ele que... Não, quando eu saí do Goiás não, em 2019, foi um jogo contra o Inter. Eu falei pra ele, se eu fizer um gol, eu vou comemorar igual o Si. Que era do Cristiano Ronaldo. Que era do Cristiano Ronaldo. Tão conhecido. Só que mas não era por causa do Cristiano Ronaldo, era por causa dele. Por causa do cara. Do Viçosa, que era meu parceiro, eu amava muito, eu amo muito ele. E aí eu fiz o Si, mas não era por causa do Cristiano, era por ele, pra brincar com ele. Entendeu? Beleza. Passava, eu fiz uma, fiz duas, fiz três. E aí tinha um Gurgel, que era o cara do marketing lá do Goiás. Aí ele falou assim, se eu colocar uma frase aqui, tipo assim, robozinho, mini robozinho, alguma coisa estilo robozinho, você vai achar ruim? Eu falei, não, pode fazer o que você quiser aí, pra mim não tem problema não. E aí, pegou. Aí nos jogos, alguns narradores, comentaristas já começaram a falar. Aí a torcida também, na época do Goiás, pegou. E aí ficou. E eu nunca tinha achado problema. E eu fiquei usando esse apelido por muito tempo. E chegou no Cristiano Ronaldo essa história? Então, nós jogamos contra. E aí eu fiz o Si, tá ligado? Mas não pra provocar. Você provocar fez ele. Por conta dos seus amigos. Por conta de isso. E aí, como ficou uma marca minha no robozinho e tal, eu fiquei usando. Chegou contra ele, eu fiz o gol. Né, e tal, nós até perdemos esse jogo. Foi o único jogo que nós perdemos pra eles. Não, é foda. Foi o único derrota que nós teve foi contra eles. E o clássico lá é nível clássico aqui, assim, sério? Tem a hora que chega a ser mais. Mais do que aqui? Porque os árabes, eles são, tipo assim, eles não querem perder nem para o ímpar. É foda. E aí, a gente perdeu e tal, e depois nós foi passar, e eu fiquei lá, esperando eles, né, todo mundo cumprimentar e tal. E ele veio em mim. Aí ele, foda-se, comemoraste como a mim, pá. Aí eu, mas com muito respeito. não tem pra onde fugir, é o Cristiano Ronaldo. Aí eu falei, mas com muito respeito. Ele, não, pá, não tem nada. E era o teu grande ídolo dentro do futebol? Quem seria hoje, mais ou menos? Neymar. Neymar é o seu grande ídolo. Então essa experiência foi muito legal, até você jogar com ele. Mas aí, o jogo contra o Messi, eu também faço gol de cabeça. E eu comemoro o Si. Lá na Arábia, quando eu ia fazer o Si,
os torcedores do Hilal fazia sim. Aham. Então quando você desce, todo mundo fazia sim. Todo mundo junto. E era muito legal. Acho que foi o lateral esquerdo, o Jordi Alba, acho que é isso o nome dele. Ele ficou puto comigo, ele e o meio de campo lá. Esse cara puto comigo, porque eles achou que eu tava fazendo o cip pra provocar o Messi, mas, porra, Não era essa situação. não tem nem como comparar o Messi comigo, tá ligado? Não tem como comparar. Eu nem fiz isso pra criar rivalidade, porque não tem como, não existe. Sim, entendeu? Não tinha o porquê disso. Só que como já era costume de fazer a mesma comemoração, eu acabei fazendo. Mas não era pra provocar, de jeito maneira era pra provocar o cara. Era mais porque era o que eu gostava de fazer. Sim, em questão até mesmo por essa brincadeira. E já fazia tempo, aí os caras ficaram putos. Aí o Malco que me ajudou lá falando coisa lá, quando não falava. Desenrolou, conseguiu desenrolar. Sobre essa sua transição no Al Hilal, esse seu trabalho que você teve com o Jorge Jesus, é um cara que foi um paizão, né, um ídolo dentro do Flamengo, enfim, ganha aí inicia essa geração vitoriosa dentro do rubro-negro. E até pensando já um pouco, a gente vai entrar nesse período da sua volta ao Brasil aqui junto ao Flamengo, a sua expectativa para esse ano. Dentro desse período do Jorge Jesus, tem sido muito falado, né, do Jorge Jesus estar aparecendo novamente em um trabalho no Brasil, enfim, e até mesmo mencionado em relação à seleção brasileira. Como você imagina em relação a isso, Michel? Seria uma possibilidade? Você acha que o Jorge Jesus se enquadraria dentro desse perfil? Acho que seria um bom nome? Sim, seria, sem dúvida, né? Por tudo que ele já fez aqui no Brasil, mas também o que ele já fez na carreira dele. Acho sim. Mas assim, o que eu posso falar do Jorge é que é um cara trabalhador, caralho. É um cara que ele vive trabalho. Ele vive isso aqui. É igual o filho também. O filho tá na mesma escola dele. Vive isso aqui. Sabe? Querer trabalhar o tempo todo. E teve um jogo que nós perdemos. Falar isso. Mano, esse velho trabalhou, esse velho mexeu, esse velho foi aqui, esse velho foi ali. Nós nunca mais erramos o mesmo erro. Por conta desse jogo. Por causa desse jogo. Ele é um cara que, assim, ele é trabalho, mano. E, assim, ele vive o futebol intensamente. Você chegava no outro dia, ele falava, baixinho, viste esse tal jogo, pá? Aí eu, foda-se, mister, vi, mas era 3 horas da manhã aqui no Brasil, pô. Sim. Aí ele, tava vendo? Então, assim, ele é um cara que ele... Extraordinário. Ele trabalha muito, sabe? E a minha relação com ele, eu não ia trabalhar com ele no Hilal. Eu cheguei lá e o Zara falou assim, não, a gente tá bom, chega uma proposta tal, eu vou te liberar. Aí veio essa proposta tal, aí veio até hoje, eu lembro, o Farhad veio e falou assim, eu não posso te liberar. O próximo treinador, não tinha treinador. Eu não sabia quem ia ser treinador, ninguém sabia. Aí ele falou assim, não, porque o próximo treinador gosta muito de você e ele falou que você tem que ficar. Aí eu falei, porra, tá. Aí ele falou, eu não posso te contar. Amanhã você vai ver, com todo mundo. Eu falei, porra, amigo. Aí eu falei, não, quero ir embora com a número, enfim. Fiz uma loucura lá. Quero ir embora, é ele. É o Jorge. Aí eu falei, não acredito. Então eu fico. Aí eu falei, não acredito que vai ser ele, mano. Aí ele falou, então tá bom, você não acredita? Amanhã você vê aí. Falei, vou ficar, né? Mas minha mala tava tudo pronta. Tudo certo. E aí chega o Jorge. Foda-se, pra que eles ir embora? Não queres trabalhar comigo? E aí mudou todo o parâmetro. Mudou e tal. Ele perguntou, foda-se, queres ganhar mais, quero isso, quero aquilo. Aí eu, não, mistério é outra questão e tal, enfim. E aí ficou e fez esse trabalho. E eu fiquei, só que aí, na ponta do lápis, da caneta, do papel, seria quase que meio impossível jogar. Porque assim, o único estrangeiro que ficou fui eu. O resto, todo mundo saiu. Aí, fiquei no banco. No jogo de Etihad, eu fiquei no banco também. O primeiro tempo ficou 3-1 pra eles, pro Etihad. Que era também é tipo assim, é uma rivalidade sinistra. Sinistra, pô. Sinistra. Hilal e Nasser, Hilal e Etihad, Hilal e Ahly. É tenso. E aí ela foi jogar, o 3-1 pra eles no primeiro tempo, aí eu entro no segundo tempo. Aí eu falei pra eles assim, puto, né? Falei, ó, eu vou entrar, nós vamos virar o jogo e eu vou sair antes de acabar o jogo. Antes de acabar o jogo. Aí eu fui, entrei, aí eu dei uma assistência, sofri um pênalti, ajudei proporcionando o outro gol, ficamos 4-3. Aí faltando 5 minutos pra acabar o jogo, mais ou menos, eu saí. Você mandou um.
Hã? Pediu pra sair? Então você foi um homem de palavra. Foi, mas eu falei pra eles antes. Ele falou, alonga, aquece. Eu falei, não aqueço pra jogar esse jogo. Contra o Etihad não precisa aquecer. Ó, tá vendo? Mas é porque o Etihad sempre foi um time que assim, eu tô mal. Eu preciso ir bem. Era eles que vinha. Sabe? Assim, sem menosprezar. Com todo o respeito do mundo. Mas era incrível. Eu tava passando um momento difícil, um jogo difícil. Aí eu precisava ganhar moral, ganhar um pouco de credibilidade. Vinha o jogo contra o Etihad. Eu ia bem, que sempre fazia o gol, fazia alguma coisa. Só pra gente poder finalizar agora, Michel, chegando pro seu retorno ao Brasil, e dentro desse trabalho também, né, que a equipe do Flamengo tem para essa temporada, junto ao técnico Felipe Luiz, foi um cara que você trabalhou tanto como jogador e agora como treinador. Como fica a expectativa do Michel para a temporada de 2025? O que dá para imaginar, o que dá para sonhar em relação a títulos? É claro, visando aí uma temporada bem longa. Tem até o Super Mundial, por exemplo. O que você almeja de títulos nessa temporada de 25? O que as pessoas têm que entender é que esse ano é um ano muito atípico, um ano muito diferente de todos os anos que já teve no futebol brasileiro. Que o Mundial esse ano, para nós, é no meio da nossa temporada. Aonde vai ser difícil todos os clubes que vão disputar esse campeonato jogar o mesmo jogo, com os mesmos atletas, e será um ano que terá aí, se não me engano, 75 a 80 jogos, né? Para nós que queremos disputar todos os títulos. E que vai ter muitos desgastes. Primeiro de viagem, igual agora teve Venezuela, agora domingo já tem Equador, que é só uma viagem longa. A Argentina também, que vai ser longa, não é perto também. Isso que o Felipe faz, de rodar bem o elenco, de dar oportunidade para todo mundo ter minutagem, todo mundo ter confiança, todo mundo estar na mesma sintonia, isso é muito importante. Sabe, o que eu posso esperar disso é que, assim, todos estejam dando o seu melhor, se preparando ao máximo para o bem comum, que é a gente quer ganhar título. Todo mundo aqui pensa em ganhar título. Então, assim, eu não penso se eu vou jogar ou se o fulano jogar, eu penso assim, nós precisamos ganhar. Então, o que eu espero, o que eu quero como um resultado é títulos no final do ano. Poder disputar e ganhar todos os títulos. Mas não deu, paciência. Mas nós queremos isso, nós estamos trabalhando todo dia para isso. Então, assim, às vezes eu sei que as pessoas podem ficar chateadas porque fulano jogou, fulano não jogou, ciclano joga, ciclano não joga. Mas é porque, assim, é um ano muito difícil, é um ano muito complicado. E que nós precisamos, sim, rodar bem para que todo mundo chegue bem preparado quando precisar de jogar, sabe? E é isso que o torcedor do Flamengo espera para a temporada de 2025. Galera, é isso. Agradecer a todo mundo que acompanhou até aqui essa nossa conversa com o Michel. Pedir para você deixar o like, comentário, compartilhamento. Só pedir para você olhar para a câmera ali e pedir para a galera se inscrever no BTB Esportes. Pode fazer esse favor? Se inscrever no BTB Esportes, para a galera que está acompanhando. Fala, galera. Se inscreve no BTB Esporte. Tamo junto. Então é isso. O Michel já mandou o recado, então é pra você cumprir. Michel, ó, tamo junto, cara. Obrigadão pela simpatia, eu que agradeço. Humildade. E é isso, galera. Muito obrigado pra vocês que acompanharam até aqui. Um forte abraço e até mais.